Bom, pessoal, eu resolvi fazer esse videozinho aqui rápido, só para tentar mostrar como que seria, né, esse processo da gente gerar esse relato integrado, tá bom? Para que a gente possa mostrar aí, né, esse relatório de gestão, tá bom? Que é exigido pelo TCU. Então, resolvi fazer aqui para vocês aqui só para ver se eu consigo transmitir ou passar qual que seria a ideia, tá bom? Principal aqui de como é que a gente faz esse processo de gerar esse relatório, tá bom? Então, é importante que a gente saiba primeiro o que é o relato integrado, né? Que se chama de relato integrado. Relato integrado é muito mais do que um relatório, tá bom? É muito mais do que um relatório. A intenção dele é o que eles chamam, né? O relatório é só a ponta do iceberg. Ele faz parte de um pensamento integrado do órgão para funcionar de maneira integrada, né? E então você relata aquilo tudo que o órgão fez, né? Entregou de valor de forma integrada, tá bom? Então, basicamente, a lógica é essa. Agora, ele tem uma estrutura, né? Uma estrutura internacional desse relato integrado, tá bom? Que é uma forma de todos os órgãos, empresas, né? Mostrarem aí o que elas fazem, o que elas entregam de valor de fato, tá bom? Então existe uma estrutura para isso e basicamente como é que é essa estrutura? Ela não é tão amarrada, tá bom? Mas ele tem aqui alguns princípios que ele chama, alguns temas de materialidade e alguns elementos de conteúdo, ok? Então são esses três principais estruturas. Então, nos princípios, o que é a ideia, né, desse relato integrado? É que ele faça um foco, tenha foco na estratégia, né, e orientado para o futuro do órgão, ou seja, aquilo que a gente quer mostrar, aquilo que a gente quer fazer ainda, né, e mostrar a estratégia de como que a gente vai atingir o nosso futuro ideal ali. Tem que ter essa conectividade da informação, relação com as partes interessadas, a materialidade, que é o que fez de fato, né? Tem que ser conciso, tem que ter ao mesmo tempo confiabilidade e completude, que tem muito mais a ver com não faltar informação, né? E não com excesso de informação, quanto mais informação melhor, não é nada disso, porque ele precisa ser conciso, tá bom? Então a confiabilidade e a completude tem muito mais a ver com não esconder aquilo que é importante ou aquilo que não está tão bom assim no órgão, tá bom? Para que demonstre confiança. E tem que ter coerência e comparabilidade. É um relato que tem muito mais a ver, né, com mostrar aquilo que o órgão fez de maneira, alguns dados quantitativos, mas principalmente de maneira qualitativa, para que a sociedade entenda o que o órgão fez e o que o órgão vai fazer no futuro, tá bom? Então essa comparabilidade aqui não necessariamente são de dados exatos que a gente quer mostrar esse ano, quer mostrar o ano que vem, mas que a gente consiga de uma maneira coerente mostrar a evolução do órgão de maneira comparativa, de forma que se olhe o ano passado e o ano presente ou o ano futuro e consiga comparar a evolução do órgão nesse sentido, tá bom? Então esses são os princípios. Agora tem algo que ele chama de temas de materialidade. O que são esses temas de materialidade? São as principais coisas que o órgão fez. Então ele agrupa em temas, né? Se a gente for ver de fato. Então a gente vê o que o órgão fez, agrupa ali o que o órgão fez, ele chama isso de temas de materialidade, tá bom? Aquilo que é mais importante para o órgão. Então, ele agrupa a materialidade para demonstrar esses capitais de valor, o que o órgão entregou de valor, tá bom? Então ele conecta esses capitais, e eu vou falar quais são esses capitais aqui que ele preza, né, nessa estrutura, quais são esses capitais que ele interage para gerar valor para o órgão, tá bom? Então o que ele chama ali de capitais de valor? São os capitais financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social e relacionamento e capital natural, tá bom? Então ele quer que mostre como que isso daqui se interage, tá bom? Para gerar valor para o órgão. Então são esses aqui os principais temas de materialidade, tá? Agora é se destacar que o quê? Esses temas de materialidade ele coloca aqui só para que o órgão lembre o que precisa relatar, tá bom? Alguns capitais que são usados normalmente, e aí a gente tem que ver o que se aplica no nosso órgão, para que a gente possa mostrar isso aqui, essa conexão disso, gerando valor para a sociedade, tá bom? E também tem outra estrutura que é a outra parte da estrutura, que são os elementos de conteúdo, ou seja, o que vai ter de conteúdo ali dentro, tá bom? Então ele diz assim, olha, tem que ter pelo menos isso daqui, tá? E ele mostra aqui essa estrutura. Agora ele destaca bem que não precisa ser essa seção, né, bem delimitada, cada partezinha aqui, porque justamente ele quer que isso seja feito de forma integrada, tipo, com fluidez, né, nesse conteúdo, tá bom? Então, ele coloca isso daqui muito mais como um checklist para que a gente lembre o que precisa ter, o que precisa ter nesse relato integrado, tá bom? Para que a gente não esqueça de nada e tenha mais completude, mas de maneira concisa.
Então, o que tem que ter? Ele fala assim, ó, é bom que tenha uma visão geral da organização, né, e o ambiente externo, a gente faça essa contextualização, tá bom? Mostra a governança, ou seja, como que o órgão funciona, né, administrativamente, o modelo de negócio do órgão, ou seja, aquilo que ele nasceu para fazer e como que ele trabalha, né, os seus principais ali, macroprocessos ali, como é que funciona o órgão. Mostrar os riscos e oportunidades que existem, tá bom? Ou que a gente enfrentou, né? A estratégia e a alocação de recursos, o que a gente usou ali para alocar os recursos de maneira estratégica, o desempenho do órgão, o que é aquilo que a gente cresceu, como que foi o nosso desempenho, né? E as perspectivas futuras também, aquilo que a gente espera, né, para o futuro, tá bom? E ele mostra isso e também faz aí um elemento, né, de conteúdo que ele chama, que é essa base de preparação e apresentação, ou seja, como que você vai preparar esse relatório e como que você vai apresentar esse relatório. Então a apresentação do relatório é só a ponta do iceberg, né? O importante mesmo e o grosso da coisa é como que a gente constrói esse relato integrado, que é muito mais que o relatório, é um pensamento, é uma forma de trabalhar, uma forma de gestão do órgão, uma forma de funcionar de maneira integrada, tá bom? Então a ideia é essa. Agora, para quem é esse relatório, né? Esse relatório é para a sociedade. Imagina que são para pessoas de nível intelectual altíssimo, também para nível intelectual pequeno. Então a gente não quer mostrar esse relato, né, o relatório, para quem entende do TST. A gente não quer mostrar para o jurisdicionado, muito menos é para o interno, né, para o próprio TST, não é? E nem é para o TCU. O TCU fala, olha, é para a sociedade. Ou seja, mesmo para quem não é jurisdicionado, mesmo para quem não tem ação na justiça do trabalho, tem que olhar esse relato como sociedade e dizer assim, eu entendo agora o que o TST faz, para que ele serve, para que eu pago para que o TST trabalhe e se está valendo a pena o TST trabalhar desse jeito ou não, é onde a gente vai mostrar aqui a nossa estratégia orientada para o futuro. Beleza? O que a gente usou, como que a gente usa o nosso recurso, o que a gente faz como serviço para a sociedade. Beleza? Então, a ideia do relatório é essa, tá? Do relato integrado. Então, a estrutura basicamente é essa, não tem rigidez na estrutura, isso aqui é muito mais uma forma da gente fazer, né? Então estabelece os princípios, a materialidade, aquilo que a gente faz, quais são os principais temas para a gente abordar e o que a gente tem que ter ali de conteúdo, tá bom? E ainda que seja interconectado aqui, a gente diga isso, ainda que misturado, né? Para dar mais fluidez nesse conteúdo, para que seja mais atrativo, tá bom? Então, na prática, trazendo para a nossa realidade qual que é a nossa proposta, tá bom? Qual que é a nossa maneira de fazer diferente esse relatório, esse relato integrado para esse ano. Então, a proposta é o seguinte, nós vamos fazer isso aqui em formato de frames, tá bom? Então, vou chamar aqui como se fossem de cenas. Nós vamos estabelecer algumas cenas, né? Onde nessas cenas nós vamos colocar ali o conteúdo, os elementos de conteúdo. E para gerar essas cenas, né, a gente vai estabelecer quais são as nossas temas de materialidade, tá bom? Não, como é que nós vamos agrupar esse conteúdo para ficar mais coerente aqui para a gente não esquecer de nada, tá bom? Então, vamos fazer esses frames, essas cenas, eu coloquei aqui uns quadros aqui pra gente, tá bom? E dentro desse quadro é onde a gente vai colocar os principais conteúdos e eu agrupei aqui pra gente, já trazendo os elementos de conteúdo conectado aqui com os temas de materialidade, tá bom? Esses temas de materialidade, geralmente o pessoal indica que se faça uma matriz de materialidade, a gente vai identificar quais são os principais assuntos, né, do órgão, tá bom? O TST já avançou na frente, a gente já sabe quais são os principais assuntos, são aqueles que a gente está chamando de pilares da governança, tá bom? Os pilares temáticos da governança, aquilo que sustenta o nosso sistema de governança. Então o TST elegeu ali como os principais temas: estratégia, contratações, pessoas, TI e sustentabilidade, tá bom? Então esses são os principais temas. Agora, a gente também tem a governança, né, institucional, ou seja, aquilo que está um pouco acima desses temas aqui, pilares, mas que trata da nossa atividade finalística e institucional, tá bom? Então trata da atividade judicial em si e outros temas institucionais que abrangem a instituição como um todo, beleza? Então é isso que a gente vai estabelecer aqui como os nossos temas de materialidade, aquilo que a gente vai agrupar para mostrar o que a gente fez, tá bom? Para ficar mais fácil para a gente. Então a gente vai pegar dentro desses temas, eleger quais são os conteúdos relevantes, quais são os elementos de conteúdo que a gente quer colocar ali dentro, tá beleza? Então
basicamente é isso que a gente vai fazer. Então, na prática, a gente estabeleceu quais são as cenas que nós vamos fazer, né? Que nós vamos mostrar, os nossos frames, e dentro de cada um desses frames aqui nós vamos colocar os conteúdos que a gente considera relevante, tá bom? Agora, como que a gente vai fazer esses conteúdos, né? Como que a gente vai elaborar esse conteúdo? A gente vai elaborar esse conteúdo de maneira coletiva, como tem que ser, né? Então a gente vai fazer uma das técnicas, né? Usando aqui o Design Thinking, que é o quê? Usando o pensamento criativo. Então nós vamos pegar e fazer uma oficina com o TST, com algumas pessoas aí, os representantes do TST, para a gente lembrar quais são os conteúdos de valor, quais são os conteúdos relevantes que foram gerados esse ano, né? Tudo aquilo que a gente fez de relevante esse ano, para que a gente possa filtrar pelos mais importantes, né? Convergir ali para os mais importantes, para que a gente possa ir alimentando aqui nesses frames, que são as nossas cenas, né? Que são formadas aqui pelos nossos grupos aqui, temáticos aqui principais da governança, tá bom? Então, na prática, como é que seria isso? Seria o seguinte, olha os nossos frames, como é que seriam montados, né? A gente teria um frame ali de capa, ok? Um frame de sumário, né? Só para a gente resumir ali o que teria nesse conteúdo, nesse relatório. A mensagem do presidente, mensagem da direção máxima do órgão, ok? E aí, a gente teria a mensagem do presidente como presidente do TST e do CSJT, tá bom? Então a gente faz um relato integrado, ainda que as unidades sejam, os órgãos sejam diferentes, tá bom? A gente agrupa tudo aqui no nosso relato. E aí a gente tem um frame chamado o que fazemos, tá bom? Vou chamar assim. É aqui que a gente vai mostrar o que o TST faz, o nosso modelo de negócio, para que o TST serve, para que ele foi criado, qual é a nossa visão, qual é a nossa missão, como que o TST funciona, ok? Na sua atividade finalística, para que o TST serve. E aí nós vamos mostrar também o quem somos, ou seja, qual é o tamanho do TST, quais são as quantidades de pessoas que tem no TST, quantas pessoas, a gente vai mostrar tudo isso, ou seja, o quem somos, a organização, a estrutura administrativa do TST, beleza? E vamos mostrar como o TST funciona. Aqui a gente traduz aqui como a nossa governança, ou seja, como que o TST funciona. Nós vamos mostrar o nosso sistema de governança, alta administração, administração executiva, os grupos temáticos de governança, tá bom? Desencadeando isso na gestão tática e na gestão operacional, beleza? Então a gente mostra aqui como que o TST funciona, como que ele decide, como que é o processo de decisão, o processo de encaminhamento, o processo de direcionamento, monitoramento e avaliação, beleza? No frame seguinte, aqui de materialidade, a gente vai dar um resumo, né? Só ali um extrato de quais são os nossos temas de materialidade. Lembrando, a gente vai tratar dos temas finalístico-institucional e dos temas de governanças temáticas, ok? Nessa ordem aqui, que é uma ordem mais lógica da gente fazer, e a gente pode alterar isso daqui para dar mais fluidez no conteúdo. Então o que a gente vai trazer? No frame de finalístico institucional, a gente vai mostrar aquilo que o TST fez para a atividade finalística, quanto processo chegou, quantos recebeu, toda essa parte aí de estatística, o que valeu a pena, o que não valeu a pena, a parte institucional também do TST, aquilo que cobre um pouco, né? Então a gente botei aqui até mais alguns frames aqui pra gente, se for preciso, para mostrar, por exemplo, a parte de integridade, a parte de risco, a parte de conformidade do TST, aquilo que a gente é aderente, aquilo que não foi aderente, né? A gente tem que mostrar também alguma parte ali que às vezes não está tão bom assim e está tudo bem, tá bom? Faz parte do princípio da completude e da confiabilidade. E aí, passou a atividade finalística, a gente pode falar um frame da atividade finalística do TST, um frame da atividade finalística do CSJT, tá bom? Porque o CSJT fez o que ele fez de maneira institucional. Um frame de integridade, riscos, conformidade, como é que a gente fez isso, tá bom? Como é que a gente é aderente a isso, para mostrar credibilidade. Um outro frame de reestruturação das unidades, por exemplo, tá bom? É algo que teve um destaque grande nesse ano, né? Foi a reestruturação das unidades. E para vocês terem uma ideia de como é que seria essa conexão das cadeias de valor. Uma coisa que se pensa quando a gente criou a reestruturação das unidades isso foi só para criar cargo? Não, a gente vai dizer que, olha, isso foi feito sem adição de despesa, sem aumento de despesa para o TST, tá bom? E a gente vai dizer que mais, a gente vai dizer que, olha, essa reestruturação teve um quesito estratégico que foi o quê? Foi adaptar o TST na realidade atual, para que a gente consiga, né,
tratar, né, e completar ali algumas lacunas, vamos chamar assim, tá bom? De atribuições que a modernidade está exigindo, o nosso modelo de negócio está exigindo. A gente está percebendo que fazer o que o TST faz do jeito que faz não está dando certo. Cada vez a gente recebe mais processos, julga mais processos, mas o nosso saldo está cada vez aumentando. Então a gente precisa mostrar isso, mostrar para a sociedade, dar uma perspectiva e dizer assim, olha, nós reestruturamos as nossas unidades de maneira que a gente consiga, o nosso passo de construção da base, para que a gente tenha condições de o quê? Com uma orientação para o futuro, pensar em perspectivas de como nós vamos conseguir prestar um melhor serviço para a sociedade. Para isso que a gente criou uma área de pesquisa e ciência de dados, ok? Para que a gente possa pensar num modelo de negócio que não seja só o julgamento de processo, mas que a gente consiga trabalhar com Big Data, com jurimetria, com todas essas questões, para que no futuro a gente consiga, né, num futuro curto, médio e longo prazo, a gente consiga dar uma solução para a sociedade, ou então uma perspectiva de prestar melhores serviços para isso, de dar conta do recado, ok? Então a gente está organizando a nossa casa com essa reestrutura administrativa, mostra os custos, mostra a estratégia que a gente está usando para isso. Então esse é só um exemplo de como que a gente vai conectar, ok? Os nossos conteúdos com os nossos capitais aqui. Então a gente vem falar outro frame, por exemplo, relacionamento, memória, colaboração, tá bom? Então a gente destaca isso que o TST fez desse ano, né? Principalmente o ministro-presidente teve muito relacionamento com a OAB, com as entidades de classe, com o nosso público-alvo, né? Com parlamentares, com o Congresso, com tudo isso. Então a gente mostra que teve essa colaboração, ok? Então no sentido de trazer esse relacionamento externo também para que a gente consiga dar conta. Então teve as consultas públicas que a gente pode destacar aqui. Tudo isso são conteúdos que a gente vai colocar nesses frames, ok? Conteúdos de destaque que a gente vai colocar nesses frames. E aí a gente começa os nossos pilares da governança. Então a gente vai ter um frame de estratégia, onde a gente vai mostrar o desempenho da estratégia, e a gente não vai mostrar cada indicador, cada coisa, não. Isso a gente coloca um QR Code, coloca um link, que a pessoa que sirva só de porta de entrada, para quem quiser buscar dados mais específicos, consiga buscar. Então a gente linka isso lá para a nossa página da estratégia, onde a gente vai conseguir colocar lá, mostrar lá assim, completo, os indicadores, as ações, os objetivos, tudo aquilo que foi alcançado, ok? Com dados precisos e exatos. E aqui na estratégia a gente coloca isso, nesse frame de estratégia a gente coloca só os principais destaques, ok? Da nossa estratégia, como que foi a nossa estratégia, a influência da estratégia na reestruturação do tribunal, para que a gente consiga ter uma perspectiva de futuro, porque a modernidade exige para o nosso modelo de negócio, para que a gente seja salutar, ok? Então é isso que a gente vai mostrar. E em cada frame desse, a gente vai completar e a gente vai estar sempre de olho para conectar esses passos, tá bom? Então quais seriam esses capitais que a gente vai sempre conectar? Os custos relacionados a cada um disso, então a gente coloca algum dado de custo para dizer assim, olha, quanto que a gente teve de orçamento, usou de orçamento, de custo, de orçamento e de finanças, a gente teve para os nossos objetivos estratégicos, para que a gente pudesse fazer os nossos objetivos estratégicos. Então a gente vai lá e contabiliza quais foram as ações, né, no nosso painel de contribuição ali da estratégia, o quanto de orçamento a gente gastou na estratégia, ou seja, a gente transformou capital financeiro em capital de negócio, ok? Capital manufaturado para que a gente conseguisse produzir uma estratégia legal. Então isso que a gente vai mostrar, os custos, os objetivos, a relação, né, com os objetivos estratégicos do TST, para que a gente mostre a coerência estratégica. Se tiver algum relacionamento com ODS, então a gente está relacionando aqui extrapolando, né, a realidade de TST, e também uma perspectiva de futuro. Então a gente vai dizer aqui nesse campo da estratégia, nesse frame da estratégia, quais são os desafios da estratégia para o futuro e o que a gente está pensando, o que a gente está bolando ali para o futuro, para que a gente possa ter uma estratégia melhor, né? Mesma coisa para o frame de pessoas, ou seja, na parte da governança de pessoas. E aqui a gente vai concatenar as informações, dizer, olha, o quanto de custo a gente teve de capacitação, não só a intenção de mostrar o custo, mas mostrar que a gente está focando no capital intelectual, ok? No capital humano do TST. Então a gente vai mostrar a relação entre a quantidade de pessoas que saíram do TST, a quantidade de pessoas que chegou, ok? Vamos mostrar alguma fragilidade, se for preciso mostrar, para dizer assim, olha, do tanto de pessoal que saiu, nós estamos perdendo capital intelectual, aquele capital
de intelectual tácito, ou seja, as pessoas estão saindo, estão levando com elas o conhecimento que elas têm. Como que a gente vai fazer isso para um desafio futuro? Olha a perspectiva. Um desafio futuro para o TST talvez seja como que a gente vai reter esse capital tácito, tá bom? Esse capital intelectual tácito das pessoas. E a gente concatena aqui várias outras coisas, como acessibilidade, inclusão, diversidade, tudo isso que a gente teve. E aí, o legal é que o quê? É que a gente vai concatenar tudo nessa parte aqui, coisas que hoje não são tão concatenadas assim. Então a gente vai fazer uma relação aqui com a área de saúde, a gente pode pegar alguns dados de saúde, como quantidade de atestados que teve, quantidade de licença, de afastamentos que teve, e fazer uma relação disso para, olha, a gente tentou combater isso da seguinte forma, com as ações de qualidade de vida do TST em movimento. Agora, tudo isso sem mostrar trabalhos de unidades, sem destacar unidades, porque a gente está trabalhando de forma integrada. É o TST trabalhando de forma integrada, para que a gente produza mais saúde para o nosso corpo e o nosso corpo consiga de maneira mais saudável, né? Nosso corpo funcional consiga de maneira mais saudável, mais perene, ser mais produtivo, a gente agiu com ações de qualidade de vida. Beleza? Então é isso que a gente tem que mostrar. E o quanto que a gente usou para isso, quanto que a gente gastou para isso, tá bom? E a gente vai fazendo essa relação de custo. Então, cada um dos frames, a gente vai conectando essas informações. Então, pessoas, TI, a mesma coisa, então a gente dá um destaque para a Justiça 4.0, para os serviços digitais, para as formas de julgamento que a gente ofereceu, tá bom? E aqui a gente faz uma conexão, pode fazer uma conexão, por exemplo, com inovação, tá bom? Dizer assim, olha, o TST inovou, fez uma parceria, uma colaboração, olha a conexão com o relacionamento, né, com as partes interessadas, fez um relacionamento com a Universidade do Rio Grande do Norte, trouxe universitários para cá, para poder fazer desenvolvimento para a gente, uma relação ganha-ganha. Então a gente mostra tudo isso para a sociedade aqui, de maneira concatenada, beleza? Então a lógica é essa. E aí, na parte da sustentabilidade, também a gente mostra ali os ganhos da sustentabilidade, aí a gente mostra a sustentabilidade como um todo, o aspecto, né, social, o que o TST fez de aspecto social, então a gente destaca ali algumas ações e a gente vai concatenando tudo isso, esses elementos de conteúdo, como por exemplo, a gente diz, olha, o TST desenvolveu, fez muita coisa, mas a gente gerou um passivo ambiental, né? Um passivo ambiental ali com emissões de gases de efeito estufa, mas a gente combateu isso também, criando o programa Carbono Neutro, para que a gente possa compensar, tá? Então, a estratégia do TST é que a gente reduza nossas emissões, com uma perspectiva no futuro a gente fazer o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, né? Fazendo, ou seja, emitindo menos carbono, menos passivo ambiental, e também privilegiando, né, e potencializando ali as relações das partes interessadas, como pela coleta seletiva cidadã, ou seja, com as cooperativas, com associações de catadores, fazendo um projeto social para isso também. E a gente vai concatenando essas informações, o quanto que a gente gastou para a sustentabilidade esse ano. A gente fala que a gente investiu aqui no consumo consciente, né? A gente quer muito mais reduzir as nossas emissões com consumo consciente, então a gente focou nas unidades, em nível de unidade, fazendo as campanhas, por exemplo, a unidade sustentável, com redução do copo descartável, ok? Então tudo isso a gente vai concatenando essas informações e aí mostrando essas estratégias aí pra gente. Por fim, a gente fala do pilar das contratações, e aqui a gente, como a gente veio diluindo, né, o nosso capital financeiro aqui, toda a parte de contratações, de orçamento do tribunal, que geralmente a gente quer mostrar primeiro, justamente para dizer que a gente está prestando conta. A lógica não é essa, a sociedade quer saber o que a gente prestou de serviço, né, e o que foi bom de prestar de serviço. E aí aqui no final a gente mostra como a gente distribuiu esse orçamento, ou seja, tudo que a sociedade pagou, tudo que a sociedade investiu no TST, de como que a gente prestou isso. Então a gente dá alguns destaques ali do orçamento. Isso aqui não é uma demonstração contábil, não, nada disso. A gente quer mostrar a alocação dos nossos recursos, tá bom? Então seria aqui um resumo daquilo que a gente já veio mostrando ao longo dos outros temas, dos outros frames aqui já conectados, tá bom? E aí a gente bota ali um QR Code, bota um link, lógico, para quem quiser ter mesmo a transparência dos dados contábeis ali do TST, e a parte contábil é importante que tenha no relatório, é importante, ela não precisa estar aqui exposta, então a gente coloca ela como link, como porta de entrada, o relato, tá bom? Para quem queira possa ter acesso a essa transparência das finanças do orçamento do TST, beleza?
E aí a gente finaliza com um frame último que seria um compromisso de futuro, onde aqui sim a gente vai destacar ainda mais as perspectivas de futuro. A gente mostrou tudo que o TST faz, como que ele funciona, o que ele fez e algumas perspectivas já de futuro para isso. E aqui a gente resume essas perspectivas de futuro de curto, médio e longo prazo. E o que a gente está chamando de curto, médio e longo prazo? Curto prazo dentro do próximo ano, ok? Até 2023, quais são as nossas principais ações ali onde que a gente quer focar mais, tá bom? E como que a gente vai fazer isso? A gente, como área de governança, ok? Principal área de apoio ao sistema de governança do TST, a gente vai facilitar essa integração, tá bom? Com o TST, com a alta administração, com a estrutura, com o nosso sistema de governança, para que a gente possa, para que eles possam fazer um direcionamento integrado, beleza? Então a gente vai mostrar aqui o que a gente quer de perspectiva futura aqui para 2023, médio prazo até 2024. E por que até 2024? Porque está dentro dessa administração, da próxima administração de 2 anos, né? Então ela pode se comprometer criando aqui uma perspectiva futura. E pessoal, isso aqui não é exato, não é milimétrico, muito pelo contrário, está se querendo trazer aqui objetivos, mostrar para a sociedade, olha, a gente vai focar nisso, vai focar naquilo, para que a gente possa integrar. Então, por exemplo, pode ser que aqui a gente diga assim, olha, o TST vai focar em trazer, aproximar ainda mais a sociedade para o TST, ok? Fazer uma justiça ainda mais social. Então a gente vai focar em, por exemplo, comunicações com linguagem simples, fazer mais serviços digitais, fazer uma comunicação de multicanais, onde as pessoas podem entrar em contato com o TST por vários canais diferentes, ok? Pode fazer integração com outros órgãos para que a gente possa prestar nossos serviços sempre digitais, e a gente destaca que uma das iniciativas pode ser o SEI Federação, e aqui a gente vai conectando outras coisas, outras perspectivas. E aí, cada vez, até o período curto, né? Até 2023, até 2024, médio prazo, e longo prazo até 2026, justamente para coincidir com o nosso plano estratégico. Isso mostra coerência de onde a gente quer chegar, de onde a gente sabe que pode chegar e até onde a gente pode ter uma perspectiva de futuro, porque a gente fez um plano até 2026, ok? Além disso, a gente ainda não tem um plano traçado e expresso para a gente chegar lá, ok? Então, o nosso longo prazo seria até 2026, isso mostra coerência para a gente se compromete nessa administração dentro de 2 anos, médio prazo, prioriza dentro de 1 ano, ok? E faz um compromisso ali de longo prazo de saber onde a gente quer chegar, coincidindo com o nosso plano estratégico, não foi à toa que a gente fez assim, beleza? Qual que é o legal? O legal é que a gente conseguiu consolidar tudo isso aqui nesses frames, então a gente não vai ultrapassar esses frames. E o que é o bom? É que a gente vai fazer isso aqui com 2 técnicas, né? O que a gente vai colocar de conteúdo aqui dentro? A gente vai fazer um design thinking, um pensamento criativo, ok? A gente vai chamar as pessoas representantes do TST para que eles lembrem a gente também, eles são os donos do conteúdo, né? Para que eles lembrem a gente de tudo que foi feito de relevante. A gente vai filtrar isso, né, com eles mesmos, dizer o que foi o mais relevante para que a gente possa enxertar aqui com coerência. Agora, como que a gente vai mostrar essa fluidez? A gente vai fazer isso com uma outra técnica que é de storytelling, ou seja, é uma maneira de a gente mostrar essa informação toda com um enredo elaborado, com uma narrativa envolvente, né? Então a gente vai fazer esse storytelling aqui, essa mostragem aqui desse conteúdo, e nós vamos pegar isso, ok? Depois desse storytelling pronto, e vamos fazer a apresentação desse conteúdo. E como é que vai ser a apresentação desse conteúdo? Nós vamos fazer isso com a área de comunicação, quem é especialista e é legitimada para comunicar pelo TST. Então eles vão fazer, a SECOM vai fazer essa apresentação desse conteúdo a partir do storytelling que a gente vai mostrar. Nesse storytelling a gente já vai mostrar um enredo de como a gente quer mostrar e os principais conteúdos que a gente quer que eles mostrem. Então eles vão só montar essa apresentação. E qual que é o foco principal? É que a gente vai fazer isso de maneira com muita acessibilidade. Olha a jogada. Como isso aqui é uma história, né, é um enredo, fica muito mais fácil, muito mais prático, muito mais atraente a gente mostrar isso em formato de vídeo. Então a gente vai fazer um vídeo, ok, de apresentação do nosso relato integrado. As pessoas consomem cada vez mais conteúdos em vídeo. Agora o vídeo ele é visual e áudio, ok?
para a gente ser mais responsivo ainda, né, adaptado para cada realidade ou cada preferência de pessoas, o que a gente vai fazer? Com o conteúdo desse vídeo, olha que facilidade, com o conteúdo desse vídeo, com a narrativa, né, desse próprio vídeo, a gente transforma isso em áudio, ok? Recupera só basicamente ali o áudio e a gente forma isso como se fosse um podcast, onde as pessoas vão poder ouvir o relato do TST, tá bom? O relato integrado do TST de maneira muito simples. Mas tem pessoas que têm preferência ou só podem cuidar, né, da parte visual, então não tem problema. A gente converte esse vídeo também em um formato visual, em um formato de PDF, com cada um dos frames com bastante infográfico, com maneira visual, por isso que a gente vai fazer isso em técnica de storytelling, para que visualmente a gente consiga comunicar isso, ou seja, como se cada frame fosse gerar uma página, tá bom? De um infográfico ali, para ficar fácil essa visualização. Então quem quiser vai ter esse PDF ali para poder acessar, tá bom? Só a parte visual do nosso relato integrado. E aí, para ficar ainda mais legal, para ser o cereja do bolo, a gente faz esse conteúdo, esse relato integrado também em um outro formato, que é o formato interativo, ou seja, totalmente digital. A gente coloca esse nosso relato integrado de formato em um canal interativo, onde as pessoas vão poder interagir, dizer assim, olha, eu não quero passar o vídeo inteiro, escutar a história inteira, eu não quero ter que ler tudo para entender, eu não quero ter que escutar até o final, eu quero ir direto ao ponto de saber qual foi o que vocês fizeram com relação ao capital de pessoas, ok? A governança de pessoas. Então a pessoa clica e já vai direto para aquele ponto ali, onde ela vai poder mostrar. Então é como se a gente postasse isso aqui num quadro e a pessoa fosse clicando e indo direto para aquele conteúdo específico. Desse jeito, a gente está produzindo o mesmo conteúdo, transformando em 4 tipos de mídias diferentes, ok? Tornando mais acessível, mais responsivo, dando muito mais acesso para a sociedade sobre aquilo que a gente fez, tornando o conteúdo muito mais atraente, tá bom? Agora, isso daí é difícil de fazer? Lógico que não, vai ficar ainda mais fácil, tá bom? Por quê? Porque a Secretaria de Governança, né, ela vai cuidar dessa parte, então ela vai ser a responsável, vou chamar assim, ok? Com curadoria desse conteúdo. O que é a parte chata de gerar esse relatório, né, de forma integrada? É ter acesso a essas informações. Agora, nenhuma outra unidade é tão privilegiada como a Secretaria de Governança, estrategicamente ali, que participa de todos os comitês de governança, tem acesso à estratégia do TST, às ações estratégicas, tudo que acontece de mais relevante no TST, para poder compilar essas informações, beleza? Então, qual que é a lógica aqui para vocês terem uma ideia de como é que seria esse cronograma, tá bom? Tracei aqui de um jeito bem simples. Então, a parte de conteúdo, como é que a gente vai elaborar essa parte de conteúdo? A gente faria isso até o final de outubro, no máximo até o final de outubro, tá bom? Até 31 de outubro. E a gente pegaria até o mês seguinte para criar esse storytelling, fazer essa fluidez aqui no conteúdo, tá bom? Nessa historinha, ainda que seja um protótipo de como vai ficar. E a ideia é essa mesmo, tá bom? Que a gente não invista muito nisso, porque a gente vai pegar esse protótipo, né, dessa história contada com os principais conteúdos ali e vamos passar para a Secom, que vai fazer essa montagem da apresentação até 19/12, tá bom? E é perfeitamente possível fazer isso daí, porque a gente já vai entregar o material praticamente pronto, tá bom? E a gente vai fazer isso a 4 mãos mesmo, eles vão estar participando inclusive dessa montagem de storytelling com a gente, já para ir conhecendo, já para ir aprendendo o que a gente quer mostrar, entenderem o que a gente quer, né, o nosso briefing, para que eles possam produzir esse conteúdo para a gente. Então eles vão montar essas apresentações, principalmente vídeo, transformar em áudio, né, um podcast, o visual e a parte interativa a gente mesmo da Secretaria de Governança pode fazer, tá bom? Isso daí é a cereja do bolo para a gente conseguir fazer. E se for necessário, ainda assim se for necessário, a gente tem condição de, no próprio dia 19/12, se for preciso, a gente divulga o nosso relatório de gestão. Olha que facilidade, no final do ano a gente divulga tudo aquilo que o TST fez no ano. Isso mostra muito mais profissionalismo na gestão, ou seja, a gente tem controle sobre tudo que a gente tem de informação sobre os nossos dados de maneira muito fácil, muito acessível, muito coerente, beleza? Se for preciso, a gente tem um espaço de tempo ali, até no máximo ali 30 de janeiro ali estourando, só para a gente ter algum
uma gordura de charme se for necessário. Se a gente quiser tirar onda, a gente coloca ali já no dia 19 do 12, ou seja, a gente termina a gestão e entrega o relatório de gestão, divulga o relatório de gestão para a sociedade, dizendo assim, olha o que o TST fez no final deste ano, beleza? Até dentro desse ano, tudo que a gente fez esse ano, e o ano que vem a gente já começa de novo valendo, sem precisar de esforço, desempenho no relatório de gestão, beleza? Na prática, o que a gente vai fazer, né? O que a gente precisa com essa proposta aqui? Primeiro a gente precisa de uma validação da auditoria, né? A gente precisa de uma consultoria, vamos chamar assim, o parecer da auditoria para dizer isso aí faz sentido o que vocês estão querendo fazer, esse processo de trabalho para produzir esse conteúdo, né? Essa apresentação final, esse relatório final, isso faz sentido, isso está coerente, isso está conforme o que o TCU recomenda, né? Exige ali. E um ponto legal é porque o próprio TCU, isso aqui é do relatório internacional, ok? A estrutura do relatório internacional de relato integrado. Além disso, tem o guia do TCU para a elaboração do relato integrado e o TCU disponibiliza, ele quer tanto que os órgãos acertem, né? Que o TCU disponibiliza uma autoavaliação do relato integrado, para que o órgão, quando estiver fazendo ou quando estiver na sua versão final, possa fazer uma autoavaliação para saber onde está carente, onde está perdendo, onde precisa melhorar no seu relato integrado, tá bom? Então, a gente, quando estiver produzindo, vai estar produzindo de olho nessa autoavaliação. Eu fiz uma autoavaliação lá, eu sozinho fiz essa autoavaliação, se estaria coerente, e aqui bateu muito com o que a gente quer, tá bom? Tá bem coerente com o que se quer lá na autoavaliação. Agora, essa autoavaliação a gente quer passar para que a auditoria faça, ok, essa autoavaliação do relato integrado que a gente está produzindo, e também a comissão de prestação de contas, o CP Contas. Então, qual que é a intenção? A gente precisa dessa validação da auditoria, a auditoria dizer, está coerente, pode seguir nesse rumo aí, pode seguir nesse processo de trabalho, porque esse processo de trabalho vai produzir o produto que a gente quer, o que o TCU recomenda que o órgão forneça para a sociedade, ok? E a gente precisa também da autorização do CP Contas. E para que essa autorização do CP Contas? O CP Contas tem uma estrutura que ele já formalizou de como é feito o procedimento de trabalho para elaborar esse relatório, beleza? Então a gente precisa de uma autorização para fazer esse procedimento um pouco diferenciado, um pouco diferente, para produzir um produto diferente, tá? Então a gente precisa dessa autorização, tá? Tudo bem, o CP Contas diz assim, ok, pode seguir com isso daí. E a gente precisa de uma segunda autorização do CP Contas, que é o quê? É o CP Contas poder dizer para a gente, para a Secretaria de Governança, né, autorizar a Secretaria de Governança a atuar como curadoria desses conteúdos. Ok, a gente vai ter essa legitimidade para recolher as informações do TST pelo pensamento criativo, ok? Pelo pensamento coletivo, mas com a Secretaria de Governança com essa autonomia de curadoria dos dados. Ou seja, ela não é a dona dessas informações e desse conteúdo. Ela só vai organizar e dar destaque para um ou outro e até desprivilegiar alguns, se for preciso, para montar essa fluidez nesse conteúdo, tá bom? Para deixar esse conteúdo, né, conectado, para que a gente mostre a materialidade do TST, respeitando os princípios do relato integrado, beleza? A gente tem que ter condição de poder dizer assim, isso aqui entra, isso aqui sai, isso aqui não entra, isso aqui sai, opa, isso aqui a gente consegue concatenar e agrupar e mostrar dessa forma aqui conexa, beleza? Então, teria que ter essa autonomia aí para a Secretaria de Governança, e eu acho que não tem nenhuma unidade mais legítima para fazer isso. Além disso, a gente precisa também de um ok da SECOM, né? Afinal de contas, a gente vai estar contando com eles na montagem dessa apresentação final aqui do relato integrado. Então, a gente tem que saber se eles topam, se eles estão de acordo, se eles vão ter condições de fazer isso, tá bom? Então, já que a gente está comprometendo, né, diretamente aqui a unidade SECOM na produção desse relato integrado, além da Secretaria de Governança. As oficinas de montagem, né, desse conteúdo, desse pensamento coletivo com os representantes, então a gente também vai precisar de um representante de unidades diversas do TST, ou quem se voluntariar a participar, tá bom? Tem algumas unidades que a gente naturalmente vão ter que participar, né, disso, mas tem outras que a gente pode e deve chamar justamente para a gente ter uma representatividade maior de pessoas, né, ou de unidades, de assuntos que não estão tão conexos ou tão visíveis aqui, como por exemplo a área de segurança,
né, do TST, o que a área de segurança fez de relevante. Então a gente vai ter que chamar a área de segurança, ou pelo menos um representante deles, para eles destacarem para a gente o que a área de segurança fez de relevante, para que a gente possa ver e onde que a gente consegue concatenar isso aqui nos nossos freios, no nosso conteúdo, beleza? Estou só dando um exemplo, a gente pode pegar a área da saúde, a área de segurança, a área de pagamento, áreas que não têm muita relação, justamente para que elas possam ter oportunidade de lembrar-nos, né, daquilo que eles fizeram de relevante, e a gente vê se faz sentido a gente colocar no relatório, no relato integrado isso como conteúdo, como elemento de conteúdo, beleza? Então, quais são as vantagens disso daí, tá bom? Então a gente vai precisar de um representante. E quanto tempo a gente vai precisar desse representante? Às vezes a gente precisar deles vários tempos, de várias unidades aí, cada unidade se investindo aí de fazer o resumo das suas atividades, nada disso. A gente vai precisar de um representante legitimado, vamos dizer assim, para poder falar sobre o que a unidade fez, relembrar o que a unidade fez, tá? Por 4 horas, só isso. 4 horas no mês de outubro, para que a gente possa produzir esse conteúdo, tá bom? Por que 4 horas? A gente vai fazer em 2 oficinas de 2 horas ali no máximo, tá bom? Para a gente levantar todo esse conteúdo, filtrar aquilo que é relevante e depois a gente, Secretaria de Governança, de posse desses dados, né, desse conteúdo relevante, a gente vai montar esse storytelling aqui no mês seguinte, beleza? No máximo dentro de um mês aí seguinte, para a gente dar uma coerência nesse conteúdo junto com a Secom, beleza? Então, é isso que a gente vai precisar de recursos, de ações para os próximos passos, se essa proposta for aceita, se achar que isso é coerente, se achar que isso fica mais fácil, mais vantajoso a gente fazer desse jeito, tá bom? E agora, fora isso, só o trabalho que a gente vai ter de fazer dessa forma, né, traz muitas outras vantagens para a gente. Então a gente, como Secretaria de Governança, como área principal de apoio ao sistema de governança do TST, a gente vai ter uma visão muito maior e muito mais integrada do TST e vai poder apoiar o nosso sistema de governança, levando para eles propostas, perspectivas, sugestões do que pode ser assuntos de direcionamento, porque a gente vai ter que montar as nossas perspectivas futuras, ok? Então a gente vai ter essas informações coletivas, a gente vai concatenar isso e mostrar isso para nosso sistema de governança, dando um apoio muito mais efetivo, muito mais seletivo, com muito mais qualidade, para que o tribunal trabalhe a sua governança de maneira integrada, beleza? Então a gente esforça, só porque a gente vai ter que fazer o relato integrado, né, o relatório, que é a ponta do iceberg, vai promover na gente uma robustez muito maior, porque a gente vai estar pensando de forma integrada, trabalhando de forma integrada, para que no ano que vem o nosso relato seja de forma integrada, de uma maneira muito mais facilitada, muito mais intuitiva até, porque a gente trabalhou de maneira integrada, a gente se estruturou, se organizou e fez uma gestão integrada dos nossos serviços do TST, beleza? Então, essas são as vantagens, a proposta basicamente é essa, beleza? Muito simples, muito fácil de fazer, vamos dizer assim, dentro daquilo que o TCU recomenda, dentro daquilo que se espera, está coerente para a gente fazer, a gente tem os elementos necessários, os recursos necessários para a gente fazer, ou seja, estamos com a faca e o queijo na mão para que a gente possa ter essa produção e mudar e virar a chave nesse nosso relato de gestão e mudar principalmente o nosso sentimento, né? Ver se é um sentimento de fazer o relatório de gestão, quando a gente fala um relatório de gestão, misericórdia, que trabalheira danada, não, esse daqui eu principalmente estou empolgado, eu estou com um sentimento muito mais de diversão de fazer isso daqui, muito mais empolgado do que o sentimento de olha que trabalheira que nós vamos ter, nada disso. Estou empolgadíssimo, vai ter um resultado incrível se a gente fizer desse formato aqui, tá bom? Então é isso aí.